All I wanted was Na aula de hoje eu quero conversar com você um pouco sobre o efeito dopamina e a importância dele para que você consiga cumprir metas e para que você se mantenha firme no propósito. Para quem não sabe, eu tenho a minha formação médica, então acredito que eu posso trazer um pouquinho disso para vocês. Muitas vezes nos sentimos desmotivados, acabamos começando muitos projetos e desistindo. E isso ocorre, digamos assim, por uma série de detalhes que não são entendidos ou mesmo levados à risca. E hoje eu vim aqui justamente para te contar um pouco mais a respeito disso. Caso você não tenha lido ainda, eu quero te indicar o livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é um livro que fala muito a respeito de efeito dopamina, apesar de não falar ou falar pouquíssimas vezes sobre esta palavra. E por quê? O que diz, o poder do hábito? Ele diz majoritariamente que o nosso cérebro ele se vincula a hábitos para receber recompensas. Ou seja, por exemplo, se eu chego e faço uma determinada ação, eu espero uma recompensa a ela e eu volto a repetir essa ação se a minha recompensa for positiva. E é daí que se alimentam os vícios, enfim. Para você ter ideia, o que eu acabei de falar em pastas dentais tem tudo a ver. E aí você me pergunta, como assim? Simples assim. Quando eles criaram o hábito de higiene de escovar os dentes, há muitos anos atrás, e criaram as pastas dentais, não teve muita aderência do público. E sabe o motivo? As pastas dentais não tinham gosto. E foi aí que eles buscaram implementar um gostinho bom na pasta de dente. Para quê? Para recompensa ao hábito de escovar os dentes ser uma recompensa positiva. E foi a partir daí que eles começaram a trazer ainda mais gostinhos, digamos assim, de pasta de dente. E o melhor, foi aí que eles viram exatamente como o poder do hábito funcionava e como o poder da dopamina funcionava, que é o nosso neurotransmissor do prazer. E trazendo esse exemplo para algo muito mais corriqueiro do nosso dia a dia. Você já parou para pensar por que os limpadores, de casa, digamos assim, alvejantes, enfim, todos eles têm um cheiro bom? Exatamente pelo poder da recompensa, pelo poder do hábito de limpar a casa e ter a recompensa daquele cheirinho bom. Então, o que eu te trouxe aqui foram alguns exemplos do efeito dopamina e do nosso ciclo do hábito. E por que eu trouxe isso? Porque agora eu quero te trazer duas situações, tá? Que você preste muito bem atenção nisso. A primeira situação é: eu tenho uma meta, uma micrometa que eu chamo, e eu consegui bater essa micrometa. Eu vou me sentir super feliz com aquele ar de dever cumprido e com o meu efeito dopamina funcionando. E no outro momento, eu estabeleci uma meta muito longa, Eu poderia ter dividido, mas eu procurei não dividir em micrometas e eu estabeleci uma meta lá na frente. Ou seja, eu ando, faço e ainda não cheguei no meu objetivo final e ainda não me sinto com ar de dever cumprido. Você acha que nesse caso o efeito dopamina funcionou em mim? Claro que não. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Você precisa, a partir dessa aula, a partir do seu entendimento agora sobre o efeito dopamina, começar a utilizar isso a seu favor. Mas de que forma? Sempre que você tiver algum objetivo, sempre que você tiver alguma meta, você vai começar a dividir ela. E sempre que você tiver uma tarefa a qual você não goste muito de executar, você vai dividir ela, por mais que seja de forma mental. Vou te dar um exemplo. Eu não gosto de malhar. O que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, vou fazer a regra dos 5 minutos. Vou ficar só 5 minutinhos e depois eu vou parar de treinar. Sabe por quê? Porque o gasto que você teve em colocar a sua roupa de treino, colocar tênis, escolher o melhor local ou mesmo se deslocar para uma academia, depois dos 5 minutos você vai falar, não, está bom aqui, eu vou continuar. Você conseguiu vencer a procrastinação e você se sentiu vitorioso por concluir aqueles 5 minutos. E com o efeito dopamina, aquele efeito de prazer, você vai estabelecer mais uma meta que é: agora eu vou concluir o treino. E após isso, você vai começar a utilizar o cérebro a seu favor. A maioria das pessoas que desistem das metas ou mesmo dos seus objetivos é exatamente por isso, porque elas não conseguiram dividir em micrometas. Por exemplo, se a minha meta é chegar a
R$ 1 milhão e eu ainda não entrei no mercado da afiliação, eu ainda não fiz R$ 1 sequer com o mercado digital, eu vou começar estabelecendo minhas micrometas. Primeiro, meus primeiros R$ 100, depois 200, 500, 1.000, 10.000, 100.000 e para daí em diante eu chegar a 1 milhão. E você vê que quando, por exemplo, eu estabeleci a meta de 1 milhão, se eu chego a R$ 100, que foi a minha primeira meta, eu vou sentir o efeito dopamina e vou pensar, nossa, eu consegui, eu estou cada vez mais perto da minha meta final. Mas em contrapartida, se eu falo, não, minha meta é 1 milhão e vai ser 1 milhão e pronto, eu fico pensando, nossa, mas tá tão longe, eu só consegui R$ 100. Você vê que nas duas situações são o mesmo valor, a mesma realidade, só que aqui eu estabeleci uma visão extremamente positiva, utilizei o meu cérebro para trabalhar a meu favor e aqui eu fiz tudo ao contrário. Então, a minha tarefa para hoje é que você elenque em tudo mesmo que você consiga, de forma mental ou mesmo escrevendo todas as suas micrometas e o melhor, a regra dos 5 minutos. Tudo que você achar muito ruim, que você não quiser fazer, você pense, vou fazer só 5 minutos, porque depois, quando você estiver executando essa tarefa, é muito mais fácil você se manter nela.